Você sabe a diferença entre ler e meditar na Bíblia? Eu sei que pode parecer a mesma coisa, mas os dois verbos indicam situações totalmente diferentes. Para meditar, nós precisamos ler, e para depreender melhor o texto bíblico, nós precisamos meditar. A leitura em si, o ato de ler, é algo essencial para cada um de nós. Nós sabemos que o nosso cérebro não foi programado naturalmente para a leitura. Essa prática é algo recente da nossa sociedade. E até mesmo a leitura ela foi sendo construída durante o tempo da existência humana. Contudo, nós observamos hoje que a leitura tem se modificado com o passar do tempo. Nós temos uma língua, e essa língua ela se revela por meio das palavras, dos atos, das intenções comunicativas. Então, quando nós falamos de ler a Bíblia, estamos falando de sentar, abrir aquele livro tão precioso e separar uma porção daquele texto para entender o sentido dele. Então, quando nós abrimos a Bíblia para ler, nós estamos separando aquele momento e indo ao encontro daquele texto. Então, nós vamos começar a pensar sobre o contexto histórico, sobre quem falou, por que falou, quais são as palavras mais utilizadas dentro daquele contexto, o que de importante aquele texto está falando, qual é a lição que nós podemos tirar, se há algum mandamento aplicável para os nossos dias. Se não há um mandamento aplicável para os nossos dias de acordo com aquele texto, qual princípio nós podemos aplicar? Porque nós sabemos que há alguns textos que não são mandamentos, mas em todo o texto bíblico, ainda que não haja um mandamento direto, existe sim um princípio pelo qual nós podemos observar e aplicar na nossa vida. Após o momento da leitura, nós vamos agora na meditação. O que é a meditação? Quando nós falamos nesse termo, nós muitas vezes ligamos essa prática às religiões orientais, como o budismo, entre outras. Contudo, quando nós falamos de meditação bíblica, estamos falando em considerar um tempo para refletir sobre a mensagem lida. Quando nós estamos meditando na Bíblia, nós estamos considerando aquilo que o texto diz e de que forma aquilo vai se aplicar na minha e na sua vida. Existem pecados pelos quais aquele texto está mostrando que você deve evitar? Existe algo que você precisa mudar com base naquele texto? Quais são os pontos que mais tocaram você e o levaram a mudar certas atitudes suas? O que Deus está te ensinando ali? Quais são os atributos divinos? Quais são os atributos divinos revelados naquele texto? O que aquele texto fala de Jesus? Fala da Trindade? O que ele discursa sobre determinada doutrina? Então, todo esse processo faz parte da meditação. Quando nós olhamos para essa prática, a gente precisa considerar aquele mesmo processo que o boi ele faz quando está comendo. Aquele processo de ruminação. Então, naquele processo de ruminação, ele fica mastigando, 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 mastigando. E da mesma forma, a gente precisa enxergar o momento devocional como a oportunidade que nós temos para mastigar, para saborear o texto. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo vai falar que toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada tem a ver com ser soprada por Deus. Nós temos um privilégio muito grande de ter a escritura sagrada pronta para nós. Ela não desceu do céu com todos os 66 livros programados. Nós sabemos que houve a inspiração de Deus, plenária, verbal, autêntica, e com o tempo a igreja foi reconhecendo os textos bíblicos. Mas hoje, pela graça, nós podemos ter acesso a esse livro tão maravilhoso, esse livro que foi compilado para o nosso crescimento espiritual. Quando nós olhamos para essa oportunidade de receber a Escritura como palavra de Deus, nós precisamos passar um tempo considerando sobre aquilo que ela diz. Porque a palavra de Deus é um manancial para as nossas almas. Ela nos fortalece, ela nos corrige, ela nos exorta, ela nos consola. Então precisamos ler sim.
mas meditar também se torna parte fundamental desse processo. Então, mais do que ler, mais do que reconhecer termos, vírgulas, pontuação, nós precisamos passar um tempo considerável pensando sobre o que a Escritura fala sobre a nosso respeito. Quais são os textos que nos chamam a atenção e nos levam a mudar as nossas atitudes. E quando nós meditamos na Escritura, nós levamos esse aprendizado para frente, para os nossos dias, entendendo que aquilo que foi lido precisa fazer da minha vida uma prática. Aquele texto precisa ser levado em consideração porque é a palavra de Deus e a palavra de Deus deseja o melhor de mim. Você pode ler, mas você também precisa meditar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha e se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo.